Plano de Saúde Sul América. Quem pode contratar? Tem carência? Onde atende? Sul América faz plano para pessoa física? Vem comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre esse convênio. Olá, tudo bem? Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Patrícia, sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde já faz 25 anos. Eu espero poder ajudar você a entender um pouco mais sobre o convênio da Sul América. Nesse vídeo, eu vou falar sobre quem pode contratar, quem pode entrar como dependente, quais são os planos disponíveis e quais as diferenças entre eles, como funciona a coparticipação, reembolso, carências e vou falar um pouco sobre os preços. Então, eu já vou começar falando um pouco sobre a Sul América. Olha, a Sul América tem mais de 100 anos de mercado. É isso mesmo, mais de 100 anos. É tempo, hein? A Sul América tem mais de 7 milhões de clientes e eles têm um dos melhores planos do Brasil. Inclusive, aqui no canal, a gente tem um vídeo sobre os 5 melhores planos de saúde. E a Sul América está entre eles. Recentemente, a Sul América foi comprada pela Redditor. Na verdade, houve uma fusão entre as duas empresas, né? A Sul América e a Redditor são duas grandes empresas do mercado de saúde. Então, se uniram a maior empresa de rede hospitalar com uma das principais seguradoras do Brasil. Uma fusão dessas, eu não vejo como não ser boa para os clientes. Acho que só vai melhorar o que já é bom. O gerente da Sul América, que atende a gente aqui na corretora, falou que eles receberam um comunicado dizendo que, por enquanto, não vai ter nenhuma mudança, nem nos planos, na rede, nada. Então, quando eles fizerem alguma mudança, eu atualizo vocês aqui, beleza? Então, vamos lá. Quem pode contratar esse convênio? Se você for pessoa física, você consegue contratar através do plano coletivo por adesão. Ou, se você tiver uma empresa, você contrata através do seu CNPJ. Infelizmente, a Sul América não faz planos para pessoa física, ou seja, não tem opção de plano individual. Se você é pessoa física, você pode contratar sim, mas através de um plano coletivo por adesão. E como funciona isso? É assim. No plano por adesão, você contrata de acordo com a sua profissão e através de uma administradora de planos, como a Qualicorp, por exemplo. A função da administradora é justamente fazer a administração do seu plano. Ela cobra de você e repassa para a Sul América. Ela é uma intermediária. É como se ela emprestasse o CNPJ dela para você entrar num plano coletivo. A gente tem um vídeo aqui que explica direitinho como funciona o plano coletivo por adesão. Vou deixar um link aqui para você. Outra forma de contratar o convênio da Sul América é pelo plano empresarial. Nesse caso, sim, a contratação é direta. É o seu CNPJ ligado direto à Sul América. Não tem nenhum intermediário, a não ser a corretora ou o corretor de seguros, tá? Vou explicar um pouco mais sobre a contratação por empresa. Vamos lá. Qualquer tipo de CNPJ pode fazer a contratação, desde um MEI, um microempreendedor individual, até uma grande empresa. Atualmente, a Sul América está aceitando empresas a partir de 2 pessoas, mas essa regra é promocional, tá? O normal é a partir de 3 pessoas. Quando for contratar o seu plano, me pergunta aqui se a regra para 2 pessoas ainda está valendo, ok? Uma coisa importante que você precisa saber sobre o plano empresarial da Sul América. O preço vai depender do tipo de contratação. Existem 2 opções de tabela: compulsória ou regra flex. Qual a diferença? Se todos os sócios que estão no contrato social forem entrar no plano, a tabela vai ser a compulsória, que é mais barata justamente porque está entrando todo mundo. Já se um sócio quer entrar e o outro não, a tabela é a regra flex, que é um pouquinho mais cara. Tem uma brecha para você pegar a tabela compulsória, mesmo se não entrarem todos os sócios, tá? Chama aqui que a gente analisa se é possível fazer isso no seu caso, beleza? Mais uma informação importante sobre a contratação. A Sul América tem 2 opções de cobertura. Tem o plano completo e tem o plano hospitalar. O plano completo cobre tudo. Tudo significa que ele cobre consultas, exames, procedimentos, internações e cirurgias. O plano hospitalar, como o próprio nome diz, é só para o hospital. O plano hospitalar não cobre consultas nem exames, mas se a sua preocupação maior for uma possível internação ou UTI, né, que são os procedimentos mais caros, o plano hospitalar pode ser uma boa opção para você. E ele fica em torno de 40% mais barato que o plano completo. Aqui a gente também tem um vídeo sobre o plano hospitalar. Dá uma olhada lá depois. Se você tiver interesse em fazer um comparativo entre as 2 modalidades, é só chamar que a gente prepara para você, tá? O link do nosso WhatsApp está aqui na descrição. Quais são as opções de planos? A Sul América tem vários planos disponíveis. Vou falar um pouco sobre cada um. Mas antes,
deixa eu explicar o que os planos cobrem. Todos os planos, seja da Sul América, Bradesco, Amil ou qualquer seguradora, todos os planos cobrem os procedimentos que estão numa lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa lista chama rol da ANS. Nessa lista tem muitas coberturas, são mais de 4.000 itens, mas, em resumo, todos os planos cobrem consultas, exames, procedimentos. Procedimento é o que não se enquadra em exames, tá? Por exemplo, uma fisioterapia, uma quimioterapia. Cirurgias, internações e parto, a não ser o plano hospitalar, que não cobre consultas nem exames, né? Então, se todos os planos cobrem a mesma coisa, qual a diferença entre eles? A diferença principal é a rede de atendimento. Então, um plano cobre os hospitais X e o outro cobre os hospitais tal, tal e tal. E também tem a área de cobertura. Alguns planos são regionais e outros nacionais. Mas tem outras diferenças, como reembolso, que alguns planos têm e outros não, seguro viagem, desconto em farmácia, e tem alguns planos que têm coberturas a mais. Por exemplo, escleroterapia, que é aquela aplicação de vasinhos. Isso não faz parte da lista da ANS, mas alguns planos têm essa cobertura. Ah, uma coisa que muita gente pergunta pra gente aqui. Tem como contratar um plano sem obstetrícia para ficar mais barato? Infelizmente não. Todos os planos já vêm com essa cobertura. Não tem como tirar. Então vamos aos planos. Vou começar pela linha de planos regionais da Sul América, que são os planos da linha direto. Os planos diretos são regionais. Direto é o nome do plano mesmo, tá? A área de cobertura é bem restrita, só na sua região. Mas o legal é que eles costumam ter os melhores hospitais na rede. Vou dar um exemplo. Em Campinas, um dos hospitais mais famosos é o Veracruz. Num plano nacional, o Veracruz está nos planos mais caros, mas no plano direto inclui o Veracruz. Então, você perde, por um lado, né, por não ter atendimento nacional, mas ganha por ter um hospital renomado na sua região. Tem o plano direto para algumas regiões, vou dar alguns exemplos aqui. Direto Campinas, direto Sampa, direto BH, Curitiba, Joinville, direto Rio, João Pessoa, Recife e tem mais alguns. O plano direto pode ser uma boa se você quer um atendimento regional, mas é o seguinte, tem que comparar os preços, tá? Dependendo do preço, da região e dos hospitais que você quer, tem casos que vale a pena fazer um plano nacional ao invés do regional. Cada caso é um caso. Se você quiser saber quanto custa para a sua região, chama aqui que eu ou alguém da minha equipe fazemos um comparativo para você. Agora, os planos nacionais são o Exato, Clássico, Especial 100, Executivo e Prestige. Todos esses têm atendimento nacional, mas cada um tem uma lista de hospitais diferente, tá? É como uma escada. Então começa pelo Exato e cada um vai aumentando a rede de hospitais até chegar no Prestige, que é o mais completo. O preço anda na mesma proporção, né? Vai aumentando o preço em cada plano. Por isso, quando você chamar a gente aqui para fazer um orçamento, uma das coisas que nós vamos perguntar é se você tem preferência por algum hospital. Daí a gente procura para você qual plano tem o hospital que você quer. Agora vamos falar sobre dependentes. Quem eu posso colocar como dependente no meu plano? Primeira coisa, tá? Depende do tipo de contratação. No plano por adesão, só dá para colocar cônjuge, filhos e enteados. No plano empresarial, o normal é só aceitar cônjuge, filhos e enteado também. Mas a Sul América está aceitando genro, nora, netos, sobrinhos e irmãos. Mas essa aceitação é promocional, tá? Quando você for contratar, pergunta aqui se ainda está valendo. Muitas pessoas querem colocar pai, mãe, sogro e sogra como dependentes, mas na Sul América não dá, infelizmente. Mas se esse for o seu caso, tem outros planos que aceitam. Liga aqui que a gente te ajuda a achar um plano que dê certo para incluir a sua família. E coparticipação na Sul América, como funciona? Vou explicar o que é coparticipação para quem não sabe. No plano com coparticipação, você vai pagar uma mensalidade mais barata e quando você fizer consultas, exames e até uma internação, você vai pagar umas taxas extras para cada coisa que você usar. É a sua participação nos gastos. E o plano sem coparticipação não tem nenhuma cobrança extra. Tudo que você usar está incluído no valor das mensalidades. Daí a mensalidade é um pouco mais cara. Aqui no canal a gente tem 2 vídeos que explicam com mais detalhes como funciona a coparticipação. E sempre que alguém me pergunta se vale a pena fazer um plano com coparticipação, eu falo que depende. Tem 2 fatores importantes para você levar em conta, tá? Primeiro,
Se você já tem um problema de saúde, precisa fazer acompanhamento médico com frequência, se precisa fazer fisioterapia ou sempre precisa fazer exames de acompanhamento, por exemplo, talvez não vale a pena fazer a coparticipação. Segundo, o que eu sempre falo, que para valer a pena, o plano com coparticipação tem que ter um limitador de gastos. Tem alguns planos que cobram um percentual de coparticipação e não tem um limite por consulta ou exame. Daí fica difícil prever quanto vai vir o valor da fatura no mês seguinte, entende? Vou deixar aqui o link de um dos vídeos. Aí você fala, tá, mas e no caso da Sul América? Vale a pena ou não? Minha opinião como especialista, pode valer a pena sim. Só não posso garantir aqui que vale a pena porque eu preciso saber se você já tem algum problema de saúde. Mas em muitos casos vale a pena sim, justamente porque a Sul América tem esse limitador de gastos. O valor da coparticipação depende do plano. Cada um tem um valor. Eu vou dar um exemplo. No plano exato, você vai pagar R$ 65 de coparticipação na consulta, R$ 36 nos exames simples e R$ 118 nos exames especiais. O limitador de gastos no plano exato é de R$ 270 por mês. Então, mesmo naquele mês que você fez um monte de consultas, um monte de exames, você sabe que vai pagar no máximo R$ 270, entendeu? Ah, o limitador é por pessoa, tá? Detalhe importante, no caso de internação, o valor é por evento. Daí não entra no limitador. A internação é uma cobrança à parte. Como assim por evento? Exemplo, internou, ficou 2 dias e saiu. É um evento. Outro exemplo, internou, ficou 20 dias, fez cirurgia, ficou 3 dias na UTI. É outro evento. Então não importa o número de dias de internação, nem o que você precisou fazer durante a internação. Você vai pagar um valor único. No plano exato, a coparticipação sobre a internação é R$ 250. Se você precisar fazer exames enquanto estiver na internação, não vai ser cobrado nada à parte, tá? Tá tudo incluído na taxa de internação. Se você quiser saber se vale a pena para o seu caso, chama a gente aqui que nós fazemos a conta juntos com você, tá? Eu vou deixar aqui uma tabelinha com os valores de coparticipação de cada plano. Dá uma olhada. Eu ainda vou falar sobre reembolso, remissão, que é uma cláusula muito legal que a Sul América tem, carências e preço. Mas antes, se você está gostando da explicação, deixa um joinha aqui e se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Reembolso na Sul América. Como funciona? Não são todos os planos da Sul América que têm reembolso. Só os planos nacionais têm. Os planos direto, que são os planos regionais, não têm reembolso. O reembolso funciona assim. Se você prefere ir em algum profissional que não atenda nenhum plano de saúde, seja um médico, psicólogo ou fono, enfim, você paga essa consulta no particular e depois pede o reembolso para o plano. O valor que você vai ter de reembolso depende do plano que você vai contratar. Cada um tem uma tabela. Às vezes dá reembolso integral do que você pagou e às vezes não. Depende do procedimento e depende da tabela de cada plano. Infelizmente, não tem como a gente saber os valores de reembolso de todos os procedimentos, porque o que é coberto pelo plano pode ter reembolso. A lista do que os planos cobrem, né, o rol da ANS, tem mais de 4.000 procedimentos cobertos. Então fica impossível passar todos os valores de reembolso. Mas se você quer saber quanto é o reembolso dos procedimentos que você mais usa, na hora de contratar, a gente levanta alguns valores para você ter uma ideia e a gente te ajuda a escolher o plano que tem o melhor reembolso para o seu caso. Agora eu vou falar um pouco de uma coisa muito boa que a Sul América tem e não são todas as companhias que têm. É a remissão. O que é isso? Suponhamos que você é o titular ou a titular do plano e seus filhos são seus dependentes. Na sua falta, num plano normal, o seu plano acaba e os seus dependentes vão ter que fazer um plano novo. Mas com essa cláusula de remissão, na sua falta, seus dependentes continuam com o plano por 2 anos. E detalhe, sem pagar. É como se fosse um seguro. E o legal é que o contrato já vem com essa cláusula de remissão. Você não vai pagar nada mais por isso. Mas atenção, tá? Importante. Só os planos empresariais têm a remissão. Os planos por adesão não têm, tá? Carências. Como funciona na Sul América? Bom, para quem não sabe o que é carência é um prazo que você tem que esperar para usar o plano, mesmo pagando a mensalidade. Se você não tem nenhum convênio e essa for a sua primeira contratação, né?
você vai ter que cumprir algumas carências. Mas se você já tem um plano de saúde há bastante tempo, já cumpriu as carências nesse plano e agora você quer ir para a Sul América, é possível fazer a transferência dessas carências. Tem 3 maneiras de você entrar no plano da Sul América sem ter que cumprir as carências. A primeira é fazendo um processo que a gente chama de aproveitamento de carências. Ou às vezes a gente fala compra de carências. Para a Sul América aproveitar as carências do seu plano antigo, esse plano tem que ser congênere. Plano congênere quer dizer um plano similar, parecido com a Sul América, né? Alguns exemplos de planos congêneres: Bradesco, Amil, Unimed, Notre Dame Intermédica, Porto Seguro. Tem uma lista grande de planos, tá? Por que tem que ser congênere? Porque os planos da Sul América são planos nacionais, ou mesmo as opções regionais são planos que atendem em bons hospitais. Então, se você tem um plano local, aquele plano que só atende na sua cidade, que não tem atendimento nacional, por exemplo, o atendimento desse plano não é parecido com o da Sul América, entende? Daí, nesse caso, não dá para aproveitar as carências na Sul América. Você vai ter que cumprir de novo. Nesse processo de compra de carências, só tem 2 carências que você vai ter que cumprir: parto e doença pré-existente. Aqui na nossa corretora, a gente faz esse processo de compra de carências todos os dias. Se você quiser, a gente te ajuda com isso. A segunda possibilidade é se for contrato empresarial a partir de 10 pessoas. Nesse caso, dá para entrar sem carências, inclusive para parto, mas ainda tem carência para doença pré-existente. E a terceira forma de entrar no plano sem carências é fazendo a portabilidade. Para fazer a portabilidade, tem uma série de exigências que tem que cumprir. São muitos detalhes que eu não consigo explicar nesse vídeo. A gente precisaria fazer um outro vídeo só para falar de portabilidade. No processo de portabilidade, você entra totalmente sem carências, mesmo que você já tenha algum problema de saúde. Só que tem um detalhe: infelizmente, nenhum corretor de seguros vai conseguir te ajudar com a portabilidade. Isso porque a Sul América não permite que o corretor faça isso. Esse processo é administrativo, é feito diretamente na Sul América, no caso de plano empresarial, ou direto na administradora, no caso de plano por adesão. De qualquer maneira, se você já tem um plano e quer ir para a Sul América sem ter que cumprir carências, chama a gente no WhatsApp, que a gente estuda o seu caso e te orienta, tá? Cada caso é um caso. O link do nosso WhatsApp está aqui na descrição. Vou falar um pouco sobre os preços dos planos da Sul América. Gente, é o seguinte: para a gente passar o preço, a gente precisa saber de várias coisas, como: você é pessoa física ou jurídica? Se você é pessoa física, qual a sua profissão? Porque o preço muda dependendo da profissão, inclusive algumas têm desconto. Se você tem CNPJ, a gente precisa saber do número do CNPJ para poder passar o preço, porque muda dependendo do tipo de empresa. Olha lá, de que cidade você é, porque o preço muda também dependendo do estado e até da cidade. Quantas pessoas vão entrar no plano, qual plano você quer, porque vocês viram que tem uma lista enorme de planos, né? Você quer um plano com coparticipação ou sem? Você quer enfermaria ou apartamento? E o principal, as idades. Então, você entende como fica difícil só apresentar uma tabela de preços aqui? Não existe uma tabela única pronta. Existe um sistema que informa os preços depois que a gente coloca todas essas informações lá. Quando você entrar em contato com a gente, no primeiro atendimento, nós vamos te fazer umas perguntas, justamente para poder passar o preço certo para você, tá bom? Tá, mas afinal, Sul América é considerado um plano caro ou barato? Depende. Alguns exemplos. Se você já tem um plano do padrão da Sul América, como Bradesco, Amil, Unimed, né? Alguns que eu já falei aqui, a Sul América tem um preço bom, é bem competitiva. Se você tem um desses planos aí e quer reduzir o custo, a Sul América pode ser uma boa opção sim. Se você tem um plano local com um atendimento mais básico e quer dar um up no seu plano, pode ter certeza que a Sul América vai ficar um pouco mais cara do que esse plano que você tem. Porque vai aumentar os hospitais, vai ter reembolso, né? Se você ainda não tem plano e não quer gastar muito, se você procura um planinho mais barato, que atenda mais na sua cidade, mais básico, para não depender do SUS, eu te falo que o plano da Sul América é caro. Para esse caso, é melhor você pegar um plano da sua cidade, se tiver algum disponível. E se você ainda não tem plano, mas pensa em ter um plano com atendimento nacional, com bons hospitais, com reembolso e todos os benefícios, e está disposto a pagar um pouco mais que um plano local,
a Sul América é uma boa opção. Seja qual for a sua ideia, o melhor é chamar a gente aqui no WhatsApp, que nós vamos te passar os preços com prazer, tá? Seja qual for a sua situação, beleza? Minha opinião sobre a Sul América. Como eu disse, eu sou corretora há bastante tempo, são 25 anos. A Sul América é um dos melhores planos de saúde. Tem bons profissionais na rede porque eles pagam bem para os profissionais que são credenciados. As autorizações são rápidas, o aplicativo é super fácil de mexer. Nossos clientes gostam muito. E uma coisa importante, aqui na nossa corretora, a gente tem um suporte bem legal do pessoal da Sul América. Não sei se esse suporte funciona bem para todos os corretores, mas para nós funciona muito bem. Esse suporte que a gente tem dos nossos gerentes da Sul América é importante porque aqui a gente tem um serviço que é o nosso pós-venda. Como isso funciona? É assim, se você precisar de qualquer coisa como não chegou meu boleto, a Sul América está demorando para autorizar meu exame, não estou encontrando especialista, quero incluir meu filho no plano, quero saber qual o valor do reembolso de tal coisa, enfim, qualquer coisa com a parte burocrática, você não vai ligar no 0800. Você vai ligar aqui para o nosso departamento de pós-venda, fica aqui, e a gente vai te ajudar com isso. E detalhe, a gente não cobra nada por isso, tá? Nossa renda vem da seguradora. Só que tem que fechar o plano aqui com a gente, né? Daí você tem esse acompanhamento durante todo o período que você estiver com o contrato ativo, beleza? Se você quiser saber mais sobre o plano da Sul América, chama a gente aqui no WhatsApp, o link tá aqui na descrição. Agora eu quero saber, você tem ou já teve o convênio da Sul América? Você teve uma boa experiência ou não? Conta aqui, que assim você ajuda outras pessoas a decidirem também, tá? Espero o seu comentário. Beijo, até mais!